Estamos falando aqui nas quartas-feiras sobre o livro do profeta Neemias, e hoje nós estamos no capítulo 8. Neemias capítulo 8. É a 8ª semana para nós. Cada semana eu estou falando de um capítulo, então nós fomos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Né? Às vezes não dá tempo de falar o capítulo todo, a gente vai até onde Deus vai ajudando a gente. Neemias capítulo 8, amém? Para quem está chegando aqui hoje na igreja, para o pessoal de casa que talvez não saiba, Neemias foi um homem que Deus usou, irmão, numa missão muito importante. Ele foi reconstruir, ele foi para Jerusalém para reconstruir os muros da cidade que estavam destruídos. Né? O povo de Deus teve um período de 70 anos em que eles ficaram exilados na Babilônia por causa do pecado deles mesmos. Deus falou durante muito tempo através dos profetas que o povo se arrependesse, que o povo voltasse para Deus, e o povo não teve juízo. Então veio o castigo. Esse castigo foi a Babilônia. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, veio com um exército poderoso, invadiu Judá, cercou a cidade de Jerusalém. Depois de algum tempo sitiada, a cidade caiu. Então os muros da cidade foram destruídos. Ele entrou dentro de Jerusalém, tomou tudo que ele queria, a riqueza. O templo do Senhor foi queimado a fogo, todo o ouro, tudo que havia de valor no templo foi tirado. E também o povo de Jerusalém foi levado para ser exilado na Babilônia, e lá ficaram durante 70 anos. 70 anos depois, conforme Deus havia profetizado através dos profetas, o povo voltou. Inclusive, até o rei que iria fazer o decreto autorizando o retorno do povo, Deus falou o nome dele, o rei Ciro da Pérsia. Ele chama Ciro de servo dele, e como foi profetizado, Ciro autoriza os exilados voltarem para suas nações, e o povo de Jerusalém volta, o povo judeu volta para Jerusalém. Só que, irmãos, imagina, 70 anos a cidade abandonada, a coisa não estava fácil. O recomeço foi difícil, o povo muito pobre tentando recomeçar a vida. E o Neemias, que ficou na Babilônia, ele trabalhava diretamente com o próprio rei, ele recebeu de um irmão dele a notícia de que o povo estava vivendo em pobreza, desprezo, e que os muros da cidade estavam caídos, cheios de brechas, não tinha portas, ou seja, o povo estava desprotegido. Aquilo mexeu com ele, irmão. Ele teve um tempo de consagração, buscou a Deus. Bom, para resumir a história, irmão, Deus preparou o caminho, ele foi a Jerusalém, e durante 52 dias teve um trabalho intenso, os inimigos se levantando, mas ele, confiando em Deus, reconstruiu os muros da cidade. Diga glória a Deus. Aqui no capítulo 8, onde nós estamos, a cidade, irmãos, o muro da cidade já tinha sido reconstruído. Amém? Agora eles estavam num período de organização do povo, como sociedade e como povo de Deus. O povo estava se organizando no serviço de adorar a Deus. E aqui nós vemos, irmão, um dia que foi muito importante para o povo de Deus aqui. Ó. Capítulo 8, versículo 1 diz assim: E chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. Para um pouquinho, coisa importante. A Bíblia diz que o povo de Deus se reuniu na praça principal da cidade, e eles se reuniram como um só homem. Irmão, existe um poder quando a igreja se reúne que talvez você não entendeu. Irmão, a igreja de Jesus ainda não descobriu o poder que há na unidade. Como assim? Quando todos têm o mesmo pensamento, o mesmo propósito. Sempre que eu olho para a Bíblia e eu vejo a igreja se reunindo, depois eu vejo coisas grandes acontecendo. Sempre que você olha para o Antigo Testamento e você vê o povo de Israel se juntando, se reunindo para buscar a Deus, logo depois é livramento, é perdão, é prosperidade, é bênção que chega. A igreja hoje, irmão, não está entendendo isso. Existe um ataque muito grande do inimigo contra a igreja para fazer a igreja ficar desmembrada. Sabe, existe um grupo, irmão, me perdoa eu falar isso aqui, parece que eu estou atacando pessoas. Não, eu não estou atacando pessoas. Eu estou apenas mostrando para você o que é de Deus e o que não é. E tem um pessoal que tem muito orgulho de dizer, não, nós somos desigrejados, né? Nós não precisamos congregar. Irmão, no meu entendimento,
Desculpa se alguém vai achar que eu estou sendo exagerado. No meu entendimento, isso é diabólico. Tentar tirar você, meu irmão, da congregação. A Bíblia diz, não deixeis de congregar como é costume de alguns. Tem que congregar. O povo de Deus tem que se unir. A Bíblia diz que aquele povo se uniu como um só homem. Digo mais a você. Uma das maiores provas de maturidade do povo de Deus é quando o povo de Deus caminha junto. É muito feio, irmão, quando você vê igreja brigando com igreja, pastor brigando com pastor. Às vezes isso acontece por aí, irmão. Mas a gente tem que de toda forma lutar contra isso. A gente não pode deixar isso acontecer. Bom, é claro que eu preciso falar para vocês que de vez em quando, irmão, a gente precisa, assim, sabe como, por exemplo, assim, eu como pastor, para ajudar vocês, não só eu, como os servos de Deus às vezes precisam fazer, de vez em quando a gente precisa denunciar o pecado. E denunciar o pecado muitas vezes envolve denunciar uma heresia. E em alguma situação, você já ouviu falar de dar nome aos bois? Quem já ouviu essa expressão? De vez em quando a gente precisa dar nome aos bois. Não é que nós estamos atacando uma pessoa. A gente pode atacar sim uma heresia, um ensinamento falso. Às vezes até uma seita que esteja pregando isso. E em alguns casos até um falso profeta. Isso pode acontecer. Imagina aí que surge uma doutrina falsa aí que começa a enganar muitas pessoas. Eu posso um dia, como pastor da igreja, chegar aqui e falar, meus irmãos, isso não é de Deus. E mostrar isso para você na Bíblia. Amém? Não é que eu estou atacando um homem ou atacando uma crença, uma religião. Eu estou, como pastor, impedindo você de cair no engano. Amém? Agora, irmão, brigar igreja com igreja, isso é errado. Se você atravessar aqui, falando aqui da nossa igreja agora, se você atravessar a rua, do outro lado ali tem uma igreja. Se você andar aqui 1 minuto, você pegar a calçada da igreja aqui, vocês sabem o que eu estou falando. 1 minuto aqui tem outra igreja. É verdade ou não é? Se você dobrar a esquina ali na frente, 1 minuto e meio tem outra igreja. E posso dizer para você, todos nós estamos trabalhando para o mesmo Senhor. Tem almas, irmão, que os irmãos ali do outro lado da rua vão ganhar, que eu nunca vou conseguir ganhar para Cristo. Semelhantemente, tem almas que eu vou ganhar para Jesus, que eles não vão conseguir ganhar. Amém? Os irmãos que estão aqui na mesma calçada da gente, tem almas que eles vão ganhar para Cristo, que eu não vou conseguir ganhar. E tem almas que eu vou ganhar para Jesus, que eles não seriam capazes de ganhar. A gente tem que entender isso. Nós somos um corpo, cada um está fazendo a sua parte, e a gente tem que cooperar, não brigar. Falando sobre essa questão da unidade como maturidade, Efésios capítulo 4, versículo 11. O apóstolo Paulo está falando sobre os ministérios da igreja. Ele diz assim, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, pastores e doutores. Existem 5 ministérios na igreja, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Qual é o objetivo desses ministérios? Por que a gente tem evangelista, pastor? Por que a gente tem isso na igreja? Versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, olha só. Os ministérios estão na igreja para que os santos sejam aperfeiçoados. Eu sempre falo aqui, irmão, você que está aqui na igreja, você já é santo. Eu já sou santo. A gente entende, erroneamente, que santo significa perfeito. Santo é uma pessoa que nunca erra. Não. A palavra santo significa separado. Separado no sentido de exclusividade. Eu sou exclusivamente de Jesus. Eu sou só de Jesus. Quem é só de Jesus aqui? Você não é nem um pouquinho do diabo, não? Quem aqui passou só de Jesus? Você é santo. Você é separado para o Senhor, exclusivamente dele. Amém? Agora, meus irmãos, perfeitos nós ainda não somos. Nós estamos sendo aperfeiçoados. E como que nós somos aperfeiçoados? Através da maturidade. Nós vamos aprendendo a palavra de Deus. Aí nós vamos deixando as coisas erradas e vamos nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus. E assim nós vamos ocupando o nosso lugar na obra de Deus. A Bíblia diz, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Aí o 13 é o nosso versículo. Até que todos cheguemos ao quê, irmãos? A unidade da fé. Olha o que mais fala.
ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Irmãos, ainda não chegamos lá. Você acha que a gente já é igual a Jesus, pessoal? Já chegamos na estatura de Cristo? Eu não cheguei, você chegou? A gente precisa crescer muito. Quem concorda comigo, diga amém. Mas olha para o pastor. Quanto mais nós crescermos e mais parecidos com Jesus nós formos, mais unidos nós seremos. E não é só unidos, mais unânimes. Sabe? Mesmo pensamento, mesmo propósito, mesmo objetivo. Irmão, traz isso para dentro da sua casa. Marido e mulher, quanto mais maduros eles são, mais unidos e unânimes eles são. O povo lá de Israel, lá de Jerusalém, se reuniu na praça, eram milhares, mas eles se reuniram como se fosse uma só pessoa. Marido e mulher tem que ser um só, em pensamento, em propósito. Quando os dois brigam muito, irmão, sabe? Um quer uma coisa, o outro quer outra coisa e discute. Quando isso acontece, é porque os dois ainda são crianças. Podem ser adultos na idade, tem 30, 40, 50, 60. Irmão, tem uns vozinhos, umas vozinhas de 70 anos, casadas há 40 e tantos anos, que brigam igual criança. Você não tem? Você já viu? É uma ciumeira. Tem, irmão, tem uns vô que tem ciúme da avó. Você já viu? Sabe por quê, irmão? Porque ainda não amadureceu. Quando os dois amadurecem, irmão, acaba isso. Eles têm o mesmo pensamento, o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Eles sabem conversar. Quem está entendendo, diga amém. Não fica aquela brigaiada escandalizando os vizinhos. Nossa, lá os crentes se matando, quebrando prato, xingando. Não, irmão. Os dois conversam igual gente. Senta na mesa. Olha, eu não concordei com isso. Não, mas eu também não entendi. Não, então vamos para a palavra. Ó. Os dois se entendem, chegam a um comum acordo. É assim que a Bíblia diz. Não andarão dois juntos se não estiverem de comum acordo. Marido e mulher tem que ser um só. A igreja tem que ser um só. O povo de Deus tem que ser um só. Cada um entendendo qual é o seu lugar, qual é o seu ministério e trabalhando todos pelo mesmo objetivo, que é a edificação do corpo de Cristo, a obra de Deus, conforme o Espírito Santo falou conosco. Amém? Então, voltando aqui para o nosso começo. 8:1. A Bíblia diz que o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Irmãos, o povo se reuniu para ouvir a lei de Deus. Gente, que coisa importante. Quando a igreja se reúne, quando alguém se assenta para aprender a lei de Deus. Esse é o segredo do sucesso. Qual é o segredo para você ser um bem-sucedido? Você se preocupar em ouvir e aprender a lei de Deus. Quando Moisés morreu, Deus falou com Josué, Josué capítulo 1, versículo 2. Deus diz a Josué assim: Josué, Moisés, meu servo, é morto. Toma agora esse povo, atravessa o Jordão, a terra que eu tenho dado aos filhos de Israel. Todo lugar em que puser a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Ainda o versículo, eu vou pular um pouquinho, porque eu quero chegar na parte que é a principal para nós. No versículo 6, Deus fala para Josué assim, capítulo 1, versículo 6, Deus diz: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Deus está dizendo para Josué: Josué, você vai conseguir, você vai chegar lá. Você vai conquistar esse povo, você vai colocar o povo na terra prometida. Aí Deus diz o que ele tem que fazer para ele conseguir isso. Versículo 7, ele diz assim, ó: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, ó, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Olha o Senhor falando para Josué: Josué, você quer acertar? Você quer andar no caminho certo? Faça tudo conforme a lei que eu dei ao meu servo Moisés. Irmãos, a Bíblia que Josué tinha eram os 5 primeiros livros da nossa Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Era o livro da lei. As palavras que Moisés escreveu.
Deus disse para Josué, faça tudo conforme a lei que Moisés, meu servo, te deu. Hoje, nós temos uma lei maior. Porque além dos livros que Moisés escreveu, nós temos os Salmos, os Provérbios, nós temos a palavra dos profetas e nós temos o Novo Testamento. Nós temos a palavra do próprio Senhor Jesus, nós temos o mandamento do Senhor através dos apóstolos que Ele nos deu, amém? Mas o segredo é o mesmo. Nós temos que nos esforçar e ter bom ânimo para andar dentro dessa lei e não nos desviar nem para a esquerda e nem para a direita. Como que nós fazemos isso? Versículo 8, olha o segredo aqui, ó. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. O tempo todo a palavra de Deus tem que estar na sua boca. Como que a palavra de Deus pode estar na minha boca? É só ela estar no meu coração. Eu estava conversando esses dias atrás com um irmãozinho aqui da igreja, aliás, com alguns irmãos da igreja, sobre um assunto, coisa assim aleatória. E eu lembrei de uma vez que a gente estava na igreja e estava tendo, acho que, uma apresentação. E um irmão, pessoal, sabe, acho que ele com certeza não estava bem. Ele estava lá falando e, de repente, irmão, do nada ele soltou um palavrão. A igreja inteira viu aquilo e ficou assustado. E eu falei assim, então, rapaz, o camarada falou um palavrão na frente da igreja inteira. Aí o irmão falou uma coisa para mim com muita sabedoria. Ele disse assim, pastor, se ele falou, é porque com certeza ele fala em casa. Porque ainda que a pessoa tente evitar, mas se aquilo está dentro dela, uma hora acaba escapando. Amém? Você só pode falar o que está dentro de você, irmão. Se o seu coração se encher da palavra de Deus, quando você abrir a boca, é a palavra de Deus que vai sair de você. Amém? Agora, tem gente, irmão, que não se enche da palavra de Deus. Como ela vai abrir a boca e citar a palavra? Olha o que mais ele está dizendo, ó, versículo continuando, ó, diz assim, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, diz assim, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Irmão, coloca os seus olhos na palavra de Deus, de dia e de noite, medita nela todo o tempo. Leia a Bíblia. Irmão, ame a palavra de Deus. Você não tem ideia, amados, de como isso que eu estou falando para você é importante. A gente despreza a palavra de Deus, e a gente tem a palavra de Deus aqui, por exemplo, no nosso país, nós ainda temos tanta liberdade para ter acesso à palavra. Para você ter uma ideia, hoje de manhã, levantei bem cedo para me preparar para vir para o culto, e eu lembrei de um versículo da Bíblia, que na hora me veio no coração, eu falei, vou procurar. No meu quarto, na estante assim, pessoal, do quarto, só ali eu tenho 3 Bíblias. Se não tiver 4, mas eu lembro de cor agora, eu lembro que tem 3. Eu fui para a sala da minha casa para meditar melhor. Lá na rack onde fica a televisão, eu devo ter mais 2 ou 3 Bíblias ali. Então só na minha casa, se eu procurar direito, eu devo ter umas 10 Bíblias dentro da minha casa. Eu tenho. Aqui na igreja, só aqui no meu escritório, na minha sala, quem já subiu lá, eu tenho umas prateleiras lá cheias de livro, pessoal. Eu tenho mais algumas Bíblias lá. E sem falar, pessoal, disso aqui, ó. Celular, irmão. Hoje em dia eu leio a Bíblia no idioma que eu quiser, na versão que eu quiser, tem tudo na internet. É tão fácil. E a gente despreza, meus irmãos. Você não tem ideia do mal que você está fazendo para você. Existem lugares no mundo, irmão, onde é proibido ler a Bíblia. É proibido ter uma Bíblia. Eu estava vendo uma notícia, até o meu filho mais velho, Pedro Paulo, que comentou comigo, ele está ali sentado ali, ele vai lembrar. Ele viu que teve um país onde uma criança de 2 anos, foi condenada à prisão perpétua. Por quê? Porque a família tinha uma Bíblia. O que aconteceu? Esse país que eu estou falando, irmão, um país totalmente fechado para o evangelho, uma perseguição terrível contra a igreja, e a família tinha uma Bíblia. Descobriram que a família tinha. Todos foram condenados à prisão perpétua. Todos foram. Até a criança que nem sabe o que é Bíblia foi condenada. Pastor, por que eles fazem isso? Para servir de exemplo para os outros. Vocês estão entendendo? Se a gente achar uma Bíblia na tua casa, até seu filho que nem sabe andar e falar direito vai ser preso.
Isso acontece em outros lugares do mundo. Não estou fazendo terrorismo, botando medo em você, não, irmão. Eu estou falando isso aqui para você amar essa palavra e entender o valor que ela tem. Existem países no mundo, irmão, onde é proibido ter a Bíblia. Sabe o que os nossos irmãos fazem? Eles pegam um lugar lá no meio do mato, escondido, e eles enterram a Bíblia. Eles colocam dentro de uma caixa, irmão, e guardam lá no meio do mato. Só os irmãos da igreja que sabem onde está. Aí vai lá uma pessoa lá escondida, vai lá, desenterra, lê. A pessoa ela tem quase que uma obrigação de decorar. Porque depois ela não vai ter a Bíblia para ficar lendo em casa. Ela tem que decorar ali, meu irmão. Fecha a Bíblia ali, guarda direitinho, esconde para ninguém achar. É assim em alguns lugares do mundo. Irmão, eu quero fazer você pensar numa coisa. Se a Bíblia fosse proibida hoje, já tentaram, irmão, tirar a palavra de Deus várias vezes, nunca conseguiram vencer a palavra de Deus. Mas eu quero perguntar para você, se hoje proibissem a Bíblia aqui no Brasil, quanto da palavra de Deus que você tem no seu coração? Quanto da palavra de Deus que você tem na sua mente e nos seus lábios? Irmão, eu vejo uma propaganda. Não, você não precisa decorar a Bíblia. Você precisa sim. Quando alguém disser para você, não, decorar a Bíblia é besteira nada, irmão. E se um dia a única Bíblia que o seu neto tiver for aquela que você tem no seu coração? Irmão, a maior parte dos crentes não sabe, desculpa, irmão, não sabe nada da palavra de Deus. A maior parte dos cristãos que eu conheço tem 2 versículos da Bíblia de cor. 2. É o Salmo 23 e o Salmo 91. O Salmo 23, o que diz? O Senhor... E depois? Glória a Deus, tem um irmão ali que sabe. E o Salmo 91, vamos lá. Aquele que habita a sombra... Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Se eu falasse para você, irmão, hoje eu preciso de alguém, a gente não pode ter Bíblia. Eu vou pregar Mateus 1, eu quero um irmão aqui que sabe Mateus capítulo 1 de cor. Vamos lá, irmão, Marcos capítulo 5. Eu preciso de alguém aqui que saiba Marcos capítulo 5 de cor. Ah, pastor, o senhor está exagerando. E se um dia você for a única Bíblia que o seu neto vai ter, que o seu filho vai ter? Vocês estão entendendo? Irmão, isso é muito sério. A gente tem que meditar a palavra, tem que amar a palavra. Irmão, tem que decorar a Bíblia sim. Você tem que aprender a palavra, amar, ela tem que estar nos seus lábios, tem que estar no seu coração, porque então... prudentemente você vai se conduzir, você vai ter sucesso por onde você andar. Diga amém. E mesmo, olha para mim, irmão, e mesmo quem é sábio, quem é entendido da palavra, tem que ler e tem que meditar de novo. Continuando aqui, o versículo 2 diz, e Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, e de todos os entendidos para ouvirem, no primeiro dia do 7º mês, e leu nela, diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens, mulheres e sábios. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro. Você vê que homens, mulheres e sábios. Irmão, por mais sábio, entendido que você seja na palavra, você tem que ouvi-la de novo. Você tem que recebê-la de novo. Receber a pregação, receber a palavra. Pastor, eu já ouvi essa pregação de Neemias capítulo 8 várias vezes. Glória a Deus, ouça de novo. Hebreus capítulo 2, verso 1 diz, portanto, convém-nos atentar com mais diligência e cuidado, para as coisas que já temos ouvido. Você já ouviu, ouça de novo. Para quê? Para que em tempo algum nos desviemos delas. Irmão, tem gente que se desvia, não é no tempo ruim não, tem gente que se desvia no tempo bom. A vida começa a melhorar muito, começa a ganhar muito dinheiro, não tem mais tempo de vir na igreja. Se afasta de Deus. Por quê? Porque não estava prestando atenção na pregação. Tem que ouvir e ouvir de novo, guardar no coração. Continuando, vamos lá, versículo de número 3. E leu nela, diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens, mulheres e sábios, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. 4. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira, igual o pastor está aqui agora. E aí você vai ler o versículo 4, o nome dos homens que estavam com ele. Eram como se fossem obreiros, ajudantes, que foram com ele para ministrar aquele culto.
Aí a gente pula para o versículo 5. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu, amém, amém, levantando as mãos, inclinando-se e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. Se você não percebeu, a Bíblia está descrevendo um culto. Estava tudo preparado, o povo reunido, amém? Aí chegou o Esdras. O líder do povo de Israel era Neemias. Mas quem ia ministrar o culto era Esdras. Ele era o sacerdote, ele era o escriba, o entendido da palavra. Ele chegou junto com os obreiros, ele subiu no púlpito. Quando ele abriu o livro da lei, o povo se pôs de pé. E o Esdras começou a fazer o quê? A adorar a Deus e o povo adorar a Deus com ele. Irmão, adoração é muito mais importante do que você imagina. Vai parecer que hoje eu estou fazendo culto para pegar no pé, não estou não, eu estou ensinando você. E por mais que talvez eu esteja sendo um pouco veemente aqui, um pouco incisivo, eu estou falando com muito amor no coração. Tem gente, irmão, que ela acha que o louvor do culto é uma coisa desprezível. O importante é chegar na pregação. Irmão, o importante é você receber do culto tudo o que você puder receber. Se um dia, irmão, olha para mim, se um dia você não puder chegar na igreja na hora do louvor, você só puder pegar a pregação, venha e pegue a pregação. E se um dia você só puder participar do louvor, venha e participe do louvor. Pastor, eu vou entrar no serviço 8 horas. O culto começa às 7h30. Só dá para pegar a abertura. Pegue a abertura. Vem para louvar, vem para orar. Porque no louvor Deus cura. No louvor Deus fala. E tem uma coisa, mano. Como é que você quer ir morar no céu se você não gosta de adorar a Deus? Irmão, lá no céu, você já leu a Bíblia? Como é que é o céu? No céu os anjos ficam o tempo todo louvando, adorando a Deus, o tempo todo diante do Senhor. Tem gente que fica 5 minutos, ela já começa a dar coceira, vontade de levantar, de sair. Irmão, irmã, como você quer morar no céu se você não gosta das coisas do céu? Eu estava falando com a igreja hoje aqui de manhã, eu vi esses dias a entrevista de um cantor, esse foi um cantor muito famoso, secular, tinha uma banda muito famosa no mundo, não é brasileiro não, de outro país. E como cantor, a melhor voz que já teve, assim, das bandas famosas, nunca teve um cantor melhor que esse. Talento, uma coisa incrível. Mas eu fiquei triste vendo a entrevista dele. O repórter lá perguntou para ele, disse assim, fulano, você acha que você vai para o céu? A resposta dele foi a seguinte, eu não quero ir para o céu, porque no céu só tem gente chata. Eu quero ir para o inferno, porque as pessoas mais legais estão lá. Ele falou desse jeito. Talvez ele estivesse brincando. Coitado, ele não sabia com que ele estava brincando. Mas depois eu fiquei pensando naquilo e eu falei, puxa, olha a resposta dele. Eu quero ir para o inferno? Ele falou. Eu quero ir para o inferno porque as pessoas que eu gosto estão no inferno. Porque as coisas que eu gosto estão no inferno. E eu fiquei pensando, eu falei, pior. Tem gente que quer ir para o céu, mas ela não gosta das coisas do céu. Irmão, lá no céu não vai ter novela. Lá no céu não vai ter baile funk, não vai ter cerveja. No céu não vai ter essas coisas. Não, no céu é adoração, é louvor. O céu é para quem gosta de estar diante do... Agora, a pessoa quer ir para o céu, mas ela não gosta das coisas do céu. Você já parou para pensar nisso que eu estou falando? Se você quer ir para o céu, você tem que gostar das coisas do céu, as coisas de Deus, gostar do louvor, da adoração. Diga amém. Ter prazer de estar na presença de Deus. Todo o tempo que você puder estar. Aprende o que eu estou falando. Irmão, venha para a igreja e fique todo o tempo que você puder ficar na presença de Jesus. Não faz como alguns não. Não, pastor, eu não vou porque eu não vou poder pegar a pregação. Venha só para pegar o louvor. Pastor, eu não vou vir para o culto porque eu vou ter que sair antes do culto acabar. Sai antes do culto acabar, não tem problema. Não tem. O culto vai acabar 9 horas, o seu ônibus passa 10 para as 9. Deu o horário, sai. Não tem problema, ninguém vai brigar, não é vergonha não. Você ficou todo o tempo que você podia, você recebeu o máximo que você podia de Deus. Se algum dia, irmão, me perdoa, tá? Se algum pastor, tá, irmão, chegar para você e falar assim, de que adianta você vem para a igreja se você chega atrasado? Adianta muito. Adianta muito.
Às vezes você estava trabalhando, por amor a Deus, você chegou atrasado, mas você veio. Cada minuto que você ficar aqui vai ser uma benção. Ah, de que adianta você vem para o culto e você sai antes do culto acabar? Irmão, se você precisar sair antes do culto acabar, não tem problema, saia, mas venha para o culto. Cada minuto que você ficar aqui, irmão, vai ser uma bênção de Deus. 1 minuto na presença de Deus vale mais do que 1 hora, 1 ano em qualquer outro lugar. O rei Davi disse, 1 dia na tua presença vale mais do que 1000 em outro lugar. Eu digo a você, meia hora na casa de Deus vale mais do que 1 dia inteiro em qualquer outro lugar. Fique todo o tempo que você puder ficar na presença de Deus. Esdras juntou o povo, abriu a Bíblia e começou a adorar, e o povo começou a adorar com ele. E aí veio a hora da pregação. Versículo de número 7. E Jesuá, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maceias, Quelita, Azarias, Josadabe, Hanã, Pelaías e os levitas ensinavam ao povo na lei. E o povo estava no seu posto. Todo mundo, irmão, quietinho, ouvindo a lei. E quando dava as pausas, porque aquele culto durou a manhã inteira. Começou de manhã e foi até meio-dia. Quando dava a pausa, o Esdras lia a lei, os levitas. Levita é sinônimo de obreiro. Os levitas andavam no meio do povo, ensinando o povo o que eles tinham acabado de ouvir. Eles chegavam e perguntavam, você tem alguma dúvida? Eu tenho. O que significa isso? Deixa eu te explicar. Irmão, essa é uma responsabilidade do obreiro. O obreiro, ele vem para a igreja para cuidar da casa de Deus? Amém. Mas o obreiro também tem que ter um ministério do ensinamento. 2 Timóteo 2,15, Paulo diz, procura apresentar-te a Deus aprovado. Como um obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem o quê? Irmão, o obreiro tem que manejar bem a palavra Não é por orgulho. Não é para se aparecer, para dizer que é melhor. Quando eu era jovem na igreja, eu ficava brincando, eu e os outros jovens da igreja, a gente ficava disputando para ver quem abria a Bíblia mais rápido. Né? A gente fazia essas brincadeiras. Eu queria ver os jovens brincando disso hoje. Né? A gente fazia lá, vamos lá. Um irmão falava, Abacuque. Aí quem abria primeiro ganhava. Era a brincadeira da gente. Não é para dizer quem sabe mais, mas é por amor, irmão. Para ensinar o próximo. Você, irmãozinho, você pode não ter uma gravata, um uniforme de obreiro, mas você também é um obreiro, você também faz parte da obra do Senhor. Você tem que se capacitar para ensinar quem está chegando agora. Peça a Deus, Senhor, me dê a capacidade de ensinar o meu próximo. Quando alguém perguntar para mim o que é o batismo, eu vou saber dizer o que é o batismo. Quando alguém me perguntar como é que eu faço para ir para o céu, o caminho da salvação, você vai saber explicar. Um dia alguém chega em você doente e fala, olha, a sua igreja vocês fazem oração de cura? Fazemos. Como que eu faço para ser curado? Você vai saber explicar. Nós temos que ter esse conhecimento para ensinar as pessoas com amor. Amém? E aconteceu uma coisa, irmão. Quando a palavra começou a ser lida e explicada, muita gente não entendeu. Começou a haver uma comoção no meio do povo. O versículo 9 diz, e Neemias, que era o Tirsata significa governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo, este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Pelo que não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras do Senhor. Irmão, que coisa incrível. A palavra de Deus sendo explicada, e de repente começou a haver, irmão, no meio do povo um som de lamentação, de choro. As pessoas começaram a ficar tristes, porque aquilo que elas estavam ouvindo provavelmente entrava em conflito com o estilo de vida que elas tinham. Irmão, de vez em quando a palavra de Deus talvez vai falar uma coisa que vai em total desacordo com aquilo que você faz, com aquilo que você aprendeu dos seus pais, não sei, com aquilo que você vive. Se um dia isso acontecer, irmão, não se entristeça, se alegre. Toda a palavra de Deus é uma palavra de vida eterna, ainda que não seja aquilo que você esperava ouvir.
Ainda que você vai ter que fazer uma reforma total na sua vida. Pastor, vou ter que mudar tudo. Vou ter que mudar toda a minha vida. Pastor, o meu ganha-pão não agrada a Deus. Eu vou ter que abandonar. Irmão, se for para fazer, faça sem medo. Deus vai preparar, Deus vai abençoar você. Eu não sei se eu já contei para vocês aqui, mas quando eu era pastor em Campos do Jordão, nós tínhamos um irmão que ele era de uma cidade próxima ali. Eu cuidava de algumas igrejas menores ali na Redondeza. E tinha um irmão, pessoal, esse irmão ele era muito abençoado. Ele era uma pessoa que ajudava muito a igreja, ajudava tanto como obreiro trabalhando, e ele ajudava muito a igreja financeiramente também. Era muito próspero. E um dia eu fui conversar com ele, ele tinha como se fosse um mercado na cidade que ele morava, e ele contou o testemunho dele para mim. Ele disse assim: olha, pastor, a cidade aqui onde a gente mora, aqui o povo tem essa cultura de festa junina, e lá eles davam umas certas épocas lá, eles faziam aquela festa como se fosse rodeio, aquelas coisas. Ele falou assim: pastor, eu organizava essas festas, e eu ganhava muito dinheiro. Ele contou para mim, ganhava muito dinheiro vendendo bebida alcoólica. Pastor, eu ligava direto na fábrica, vinha caminhão de cerveja. E eu vendia, pastor, vendia cerveja, vendia vinho, vendia. Voltava com o bolso cheio de dinheiro. Pastor, mas eu não tinha nada. Ele falando. Um dia, não lembro exatamente como, mas ele contou para mim que ele recebeu a palavra, foi evangelizado. Se eu não me engano, foi pela televisão, através da vida do missionário, acho que foi isso mesmo. E ele deu a vida dele para Jesus. Quando ele entregou a vida dele para Jesus, ele entendeu que ele não podia mais continuar fazendo aquilo. Ele falou assim, que quando ele chegou em casa e falou para a mulher dele: olha, não vou mais organizar essas festas, não vou mais vender cerveja, ele disse que a mulher falou que ia largar ele. Vou largar você ficou louca, essa igreja fez lavagem cerebral em você, aquelas coisas que você já imagina. E ele disse para ela: olha, se você quiser me largar, decisão sua, mas eu vou obedecer a Deus. E aí, meus irmãos, agora, aquele lucro grande que ele tinha com aquilo que Deus desaprova, ele perdeu. Como é que ele ia ficar? Ele foi buscando de Deus a sabedoria. Irmãos, ele começou a vender queijo. Imagina, para quem vendia caminhão, começou a vender queijo, vender legume, abriu uma quitanda. Daqui a pouco Deus foi abençoando, ficou pequeno, ele pegou um salão maior. Não, daqui a pouco ele estava muito próspero, grande, abençoado. Confia em Deus. Deus é poderoso para te abençoar. Eu era obreiro, irmão. Eu fui com o meu pastor fazer a visita na padaria de um irmão. Um lugar bom da cidade. Mas o irmão estava falindo, estava quebrando. A gente entrou, eu e meu pastor, devia ter umas 3 pessoas no balcão tomando bebida alcoólica. E o irmão recebeu a gente: ô, pastor, entra. Levou a gente para o fundo, mostrou onde era o forno dele, que fazia pão. E falou: pastor, eu não vendo nada, eu estou quebrado aqui, está difícil, não sei o quê. E o meu pastor falou assim: irmão, honra a Deus. Ele falou: mas como, pastor? Tira tudo quanto é bebida alcoólica, cigarro, tira tudo isso. E ele falou assim: pastor, mas é a única coisa que eu ainda vendo. O pastor falou: irmão, já que você está quebrando, se for para quebrar, então quebra honrando a Deus. Mas Deus não vai deixar você quebrar. O irmão ouviu a voz do pastor, irmão, loucura, tirou tudo. Tirou bebida alcoólica, tirou tudo. Irmão, Deus mandou uma bênção na vida desse irmão. Ele abria a padaria dele de madrugadinha, bem cedo, a fila para comprar o pão dele já começava a dobrar a esquina. Quando eu saí da cidade, ele já estava comprando a 3ª padaria. Deus sabe como abençoar você. Quando Deus falar para você fazer uma coisa, e você talvez se entristecer, mas eu vou perder tudo. Você não vai perder nada, você vai ganhar. O povo estava chorando, ouvindo a lei de Deus. E aí, meu irmão, Neemias disse: gente, hoje não é dia de chorar. Versículo 10, disse-lhes mais: ide, comei as gorduras, bebei as doçuras, enviai porção aos que nada têm, preparado para si, porque esse é dia consagrado ao Senhor nosso Deus. Portanto, não vos entristeçais, nem em voz alta, porque a alegria
Irmão, receba a palavra de Deus com alegria. Não importa o que Deus esteja dizendo a você, se alegre. Aquela palavra é palavra de vida, é palavra de salvação. Diga amém. E aí, para nós terminarmos, o versículo 11 diz: e os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque esse dia é santo. Por isso, não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer, beber, enviar porções, a fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Irmão, o povo voltou para casa e fez festa. Volta para sua casa e faz uma festa hoje. Amém, irmão? Amém. Volta para sua casa. Não é só a festa de fazer bolo e música. Não, irmão. Leva a alegria de Jesus para sua casa. Bom, tem gente que está querendo ganhar a família para Jesus, mas você é mais triste do que o seu familiar que não vem na igreja. Não vai conseguir ganhar não, irmão. A Bíblia fala, Salmo 89, versículo 15. Olha que palavra linda. Bem-aventurado o povo que conhece o som festivo. Andará, ó Senhor, na luz da tua face. Irmão, você é crente. Você conhece o som festivo? Ou será que você só conhece o som fúnebre? O som do cemitério, o som do sepultamento? A gente vem para a igreja, o nosso culto é um culto triste. Todo mundo cansado, todo mundo. Acaba o culto, você vai para casa quase se arrastando. Seus filhos olham para você: pai, como é que tá? Estou indo. Estou suportando. Como é que você quer que seu filho seja de Jesus, irmão? Seus filhos vão crescer. Daqui a pouco eles vão conhecer o mundo. Não adianta, irmão, querer privar isso. Eu ensino o caminho. Mas eu sei que mais cedo ou mais tarde meus filhos vão ter experiências fora da igreja. Se eles chegarem lá fora e eles encontrar o povo do mundo mais feliz do que o povo da igreja, como é que eu vou querer mostrar para o meu filho que a nossa vida é melhor? Vocês estão entendendo, irmão? Você tem que mostrar para o seu filho, na sua casa, na sua família, que nós somos o povo mais feliz do mundo. Eu vi uma cantora, irmão, muito conhecida aí fora no mundo também. Hoje eu estou contando os causos do povo aí, né, irmão? Estou terrível hoje, irmão, ora por mim. Eu vi uma cantora, irmão, filha de pastor, muito conhecida, filha de pastor. Ela contando: eu fui criada na igreja. Eu ia para a igreja, da igreja para minha casa, da casa para a igreja. Minha vida era triste. Meus pais, pastores, vida triste. Um dia ela foi fazer um trabalho de escola na casa de uma amiga. A amiga colocou uma música feia daquelas do mundo. Ela nunca tinha ouvido aquilo. E todo mundo dançando, fazendo festa. Ela olhou e falou: nossa, esse povo é mais feliz do que o povo da igreja. Se desviou. Até hoje ela canta pro diabo. E essa que eu estou falando, canta pro diabo. Tem música dela que tem o diabo no nome da música. Filha de pastor. Talvez, não estou julgando o pai dela, misericórdia, quem sou eu? Mas talvez faltou o pai ter a sabedoria de falar: vou mostrar que eu sou feliz. Irmão, nós temos que conhecer o som festivo. A nossa vida não é só labuta, não, irmão. Amargura. O irmão do filho pródigo, lembra? O filho pródigo voltou para casa, o pai matou o bezerro, deu a festa. O irmão mais velho, quando chegou, a Bíblia fala, lá em Lucas 15, que ele ouviu o som da música e das danças, chamou um empregado e perguntou: o que é isso? Tem gente, irmão, que se entrar na igreja hoje e o culto for alegre, é perigoso ela sair falando mal. Esse povo está na carne. Não conhece mais o som festivo. Não entendeu que o culto é alegre, que a nossa vida com Jesus é alegre. Diga glória a Deus. O povo estava tudo chorando, irmão. O Neemias chegou e falou: gente, hoje não é dia de chorar. Vão para a casa de vocês e façam festa. A alegria do Senhor é a nossa força. E enviem porções para quem não tem nada. Irmão, leva Jesus para sua casa. Leva Jesus para sua casa. Leva Jesus, leva festa, leva alegria. Mostra que Jesus cura, que Ele liberta, que Ele é o mesmo ontem, hoje. Diga a glória a Deus. O povo do mundo vai começar a ver você todo dia com um sorriso nos lábios e vai falar: o que esse crente tem que eu não tenho? E logo, logo eles vão receber a sua alegria. Essa mesma alegria que é Jesus. Amém? A nossa alegria é a alegria da fé, pessoal.